eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave, mais uma semana, e desejo que esta semana vos traga também muitas sementes de reflexão. E hoje tenho aqui uma convidada com um tema novo, um tema que nunca trouxe ao podcast. E estava na hora de o trazer. Mas antes vou deixar-vos a sugestão da semana, a sugestão Albatroz, que é um livro que eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito deste autor, que é o James Allen, e por acaso a minha convidada de hoje também adora. Portanto, tenho tido assim uma sorte nas minhas intuições quando trago os livros. Normalmente tem sempre alguma coisa a ver com o autor, e hoje já tive aqui outra convidada que também não acredito, é esse livro, eu adoro esse autor, ofereci-lhe o livro, vê lá. Então, a minha sugestão da semana é: Tu és aquilo que pensas. Eu adoro este autor, adoro os livros dele, são livros sempre pequeninos que se leem super bem e acho que estão carregados de ensinamentos. Eu acho que às vezes não é preciso de escrever muito e dizer muito para dizer com profundidade. Eu acho que o James Allen tem essa capacidade de dizer coisas bem profundas e essenciais. Então fica a minha sugestão de leitura da semana. Tem aqui uma nota do Tony Robbins. E o Tony Robbins diz que leu mais de uma dúzia de vezes e ofereço frequentemente. Portanto, eu acho que é uma boa sugestão, fica a indicação. E vou agora apresentar a minha convidada, que é uma estreia em podcasts. Imaginem a minha honra de ter aqui presente esta mulher maravilhosa que acompanha pessoas há mais de 20 anos, é terapeuta de luto e perdas, e esse é o tema de hoje do nosso episódio, e é uma mulher incrível e que me inspira muito, que é a Rita Ferreira. Bem-vinda! Obrigada, Inês. Então, esta estreia num podcast, sim. Eu acho que vai ser tão fixe, sabes? Sim. Acho que tu tens o poder também da comunicação, acho que comunicas tão bem e tens tanta experiência que só podias, este lugar, esta cadeira também era tua. Obrigada, querida Inês. Yeah. Pelas tuas palavras e pelo teu convite também me honra imenso e agradeço-te imenso ter este palco para falar de um bocadinho de mim, não é? Dar-me um bocadinho mais a conhecer, porque eu sou uma pessoa assim um bocadinho reservada e portanto acho que também chega o momento de eu me dar um bocadinho a conhecer como sou enquanto pessoa, mas também dar a conhecer este trabalho que eu abraço e que me honra também tanto. E eu acho que é tão importante dar ao mundo este lugar de olharmos para o luto, para as nossas perdas e portanto, obrigada. Esse colo imenso, não é? Que tu és para tanta gente. Olha, Rita, mas é importante perceber como é que tu chegas a esta missão de vida, não é? Porque eu acho que não é assim tipo, de repente, olha, eu vou ser terapeuta de luto e perdas. A nossa história, eu acho que acaba sempre por nos, de alguma forma, nos levar ao nosso dom, ou a nossa dor muitas vezes leva-nos ao nosso dom. Foi assim para ti também? Foi, certamente, e tem sido, e eu acho que vai ser sempre ao longo da minha vida, não é? E de facto é desafiante explicar-te como é que eu cheguei até aqui, porque tem sido um caminho ao longo da minha vida. Portanto, a minha formação de base, eu sou assistente social de base, trabalhei muitos anos exclusivamente a doar-me aos outros nesse lugar, trabalhei numa das maiores instituições de apoio social que me orgulha muito, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Aprendi muito, cresci muito como mulher, como pessoa e como profissional, mas paralelamente fiz muito trabalho com as minhas dores e com as minhas perdas e foram elas que me trouxeram aqui a este lugar onde eu estou hoje. Assim, o que eu posso dizer, Inês, é que foi a minha dor mais profunda, que foi a dor que eu conheci após a minha mãe falecer precocemente com uma situação oncológica aos 50 anos. Tu tinhas que idade? Sabes, Inês, é muito curioso fazeres-me essa pergunta, porque eu tinha 27 anos, mas eu sentia-me uma miúda e hoje em dia eu consigo compreender isso. E a solidão que eu senti durante muitos anos após a morte da minha mãe é porque eu sentia-me verdadeiramente uma miúda quando a minha mãe partiu e fiquei numa situação emocional muito só e foi muito violento. Eu atrevo-me a dizer os 10 primeiros anos
anos de luto na minha vida pela morte da minha mãe. Foram assim anos muito desafiantes, muito sós, de muita dor, de não saber como regular-me emocionalmente, como gerir o que vinha, e portanto foi assim um turbilhão, foi muito violento. Mas eu continuava a funcionar, sabes, e a minha mãe partiu e eu senti que, como não tinha também adultos à minha volta e com muito respeito por eles, porque eles também fizeram o melhor que sabiam, mas não tive adultos à minha volta que me conseguissem acolher a minha dor, que conseguissem dar-me um espaço para eu conseguir elaborar o que é que estava a passar dentro de mim. Foi assim uma situação muito dura, mas eu continuei a trabalhar com a vida, era nova, toda a gente me dizia: és tão nova, continua para a frente, e foi isso exatamente que eu fiz. E portanto entrei numa ambivalência muito grande entre negação e evitação, andava ali muito, ou evitava e dizia não, acabou, inconscientemente, ou negava conscientemente que não queria viver aquilo, e portanto fui vivendo em dor e carregando uma dor que era muito grande, e que me estava a boicotar completamente a paz de espírito e a alegria e a fé que eu acho e que eu sinto que devo ter e que hoje tenho. E o curioso é que a dor era tão grande, tão grande, tão grande, que todos os avisos do universo eu negava e boicotava. Eu tive mais uma perda muito grande também a seguir à partida da minha mãe, que foi por estar numa situação de luto profundo, não elaborado, não exteriorizado. Eu incompatibilizei-me com três pessoas muito importantes na minha vida, com quem hoje ainda vivo um luto branco, não é? Portanto, são pessoas que estão vivas, mas com quem eu não tenho relação. Portanto, isso também é um luto que se vive, que na terapia transpessoal se chama luto branco. E isso aconteceu porque eu não estava bem emocionalmente, e portanto eu tive um comportamento que fez com que eu magoasse muito essas pessoas, e portanto trouxe-me a um lugar ainda de dor maior. Eu não só perdi a minha mãe, como agora estou a perder estas três pessoas que são tão importantes na minha vida. E o que é que eu fiz? Continuei a carregar a dor, continuei a fazer aquilo que é suposto, sabes, que é avançar e negar que estamos em sofrimento, não em dor, mas sim em sofrimento, porque eu sinto que a dor faz parte de nós, é normal, é natural, é legítima, e nós temos que abraçar e amar a dor. O sofrimento, eu acho que chega a um ponto em que é uma escolha. Sim. Não é? É uma escolha, se nós queremos... E que é completamente asfixiante, não é? Que é limitante, enquanto que a dor tu aprendes a dar-lhe espaço, o sofrimento é como se fosse umas amarras, não é? São amarras e que nos puxa. Não sendo suficiente, mais uma perda do meu peito, que foi assim também um desafio, Inês, muito doloroso. Também por uma situação oncológica ou por prevenção? Foi uma situação curiosa, porque eu vou à médica e a médica disse-me: olha, Rita, está tudo tranquilo consigo, mas por uma questão de historial familiar e tendo em conta a situação da mãe, vamos fazer aqui uma bateria de testes e de exames só para ver. E eu, super mulher, a aguentar tudo, pensei: vou tirar um dia do trabalho e vou fazer exames. Fui sozinha e passei o dia inteiro na CUF, e foi também assim uma situação dramática que daria para outro podcast eu falar contigo, porque houve assim também um bullying clínico, um maltrato médico, uma situação assim muito desafiante. Mas enquanto fazias os exames? Enquanto fazia os exames, depois eu saí da CUF e fui encaminhada para o IPO, passei também um dia no IPO, não se percebia muito bem se então era para ser intervencionada ou não, e depois então, por portas e travessas, como se costuma dizer, então percebeu-se que de facto eu teria que ser intervencionada com urgência, porque senão, passados uns meses, eu estaria efetivamente numa situação mais dramática. O que aconteceu foi que, portanto, eu retirei o peito. Tive um ano sem peito, mas tive 3 semanas em que não sabia se tinha que passar pelo processo todo que a minha mãe tinha passado, de radioterapia. As 3 semanas mais longas da tua vida. Mais longas, mais dolorosas. E se eu te disser, continuei a trabalhar, continuei a sorrir, continuei a andar para a frente, a maltratar-me, eu hoje acho que
sabes, até é curioso e lindo ver a minha transformação, não é? Porque, ou seja, com a consciência que tens hoje e olhando para trás dizes uou, não é? Como é que nós somos capazes de fazer isto a nós mesmos? Eu também tenho muitas vezes esse pensamento, sabes? Quando penso no passado, e às vezes até um passado relativamente recente, e penso, caramba, que violência. É mesmo. Não é? Maltrato assim, grande. Mas sabes, eu olho desse olhar, tipo, como é que é possível? Mas logo a seguir vem uma gratidão. Porque foram estes momentos de maior dor que me obrigaram a olhar para mim. E sabes, e só para terminar, porque eu acho que para mim é assim, até é importante falar nisto em voz alta, porque só falo nisto em terapia, que foi este lugar de, eu só num retiro que nos é muito querido, não é? No Wild Spirit, é que eu percebi que não me permiti ir ao luto da perda do peito por ter tido uma notícia de Rita, está tudo bem, não é cancro. E eu segui para a frente. E só no retiro é que eu percebi, não, isto é uma perda gigante. Isto é um luto brutal. Tu tens todo o direito de ir aí, mesmo não estás a trair as mulheres que fazem quimioterapia, porque eu sentia-me a trair essas mulheres que passam por tanto e que eu hoje em dia acompanho, não é? Que passam por tanto e é tão doloroso. Ou seja, tu não te sentias no direito de viver o teu luto porque não era uma coisa maligna, mas tu tinhas tirado o peito. Ele já não estava aí. Mas sabes, como tirei, depois pus e já me sentia o meu feminino a vir, não validei de facto aquele lugar de dor que tinha vindo outra vez. E sabes, e foi muito curioso porque foi com a gravidez do meu último filho, do Manel, que eu comecei mesmo a ser obrigada a olhar para mim. Eu já fazia retiros, terapia, faço há muitos anos, já fazia muitos retiros, já fazia terapia, porque sempre achei que é essencial quem cuida do outro, cuidar-se primeiro, e portanto a terapia é assim a base da minha vida para eu me sentir bem. Mas foi o meu filho Manel na gravidez que eu senti mesmo, não, para, até porque fui muito cedo para casa. E comecei, sabes, a ter alguns insights de é mesmo isto, é mesmo esta forma que tu queres ter de viver, já com alguma consciência de mim, de quem era. Mas depois da gravidez voltei a trabalhar e a doar-me completamente, porque eu sempre amei felizmente aquilo que faço. Mas depois mais uma vez tive um problema de saúde no estômago e aí eu tive que ir de baixa para casa e foi no turning back, sabes? Foi mesmo tipo, não. Chega, eu não vou passar pelo que a minha mãe passou, acaba aqui comigo, eu não vou ter cancro de estômago, a minha mãe faleceu com um cancro de estômago, eu não, basta. E então foi assim. E sentiste que a vida estava ali mesmo a trazer-te uma mensagem importante? Eu não de sei, mudança? Eu acho que fui obrigada, sabes, foi mesmo sem hipótese, porque o que eu pensei foi, senti mesmo isso, sabes, que foi mesmo, ou é agora, minha querida, até estamos a ser do semana contigo, ou é agora, então para a próxima tem que ser mesmo à séria, porque já foram tantas coisas, a perda da tua mãe, a perda daquelas pessoas que são tão importantes para a tua vida, a perda do teu peito, tanta coisa que, sabes, responsabilidade também de o que é que queres da tua vida. E depois, claro, essa mensagem é tão importante que tu estás a trazer. Eu acredito que a vida não nos tira o tapete à toa, não é? Tira-te o tapete com um motivo, não é? Há uma razão, há um despertar, há sempre um convite para despertar para alguma coisa, não é? Para voltares ao equilíbrio. E eu sinto que nós temos tanta dificuldade em aceitar o convite que a vida nos faz num momento difícil, que pode ser uma perda, que pode ser uma questão de saúde, pode ser... E eu acho que há muita dificuldade em nós querermos olhar de facto para aquilo que está a ser... Porque alguma coisa está ali a ser pedida de alguma forma. E às vezes são nas situações super limite é que tu te rendes. É difícil rendermos-nos, não é? E eu acho que abençoados daqueles que não precisam de grandes abanões do universo, não é? Para serem obrigados a olhar para dentro e perguntarem-se verdadeiramente quem são,
abençoados, mas o que eu sinto, e com a minha história, com as histórias das pessoas que eu amo e que também estão nesta demanda de se conhecerem, não é? De saberem qual é a sua verdade, as pessoas também que eu acompanho, é olhar muito para isso no luto. O luto é um convite gigante ao autoconhecimento. Gigante, porque é de facto aquele lugar de a dor é brutal, eu não aguento mais esta dor, ok, então eu tenho que conhecer quem sou para me conseguir dar cola a mim, porque senão eu não vou sobreviver, sabes? Eu não vou conseguir lidar com isto. Então, o que é que eu posso fazer? Quase que é uma autossuficiência emocional, que é como é que eu posso aprender a autorregular-me, a autocuidar-me, para eu conseguir dar cola a uma dor que vai ser para a vida. Exato. Exato, e eu acho que há muitos mitos, daí eu também ter sentido o quão importante é nós falarmos sobre este tema, porque eu acho que há muitos mitos ainda à volta do luto e das perdas, porque parece que luto é só quando tu perdes alguém, quando alguém morre. E tu perdeste uma pessoa e ok, estás num processo de luto, ou quando te divorcias, também já há muito luto associado, não é, ao fim de uma relação. Mas o luto não é só sobre isso. O luto é sobre uma sensação de perda, não é? Um processo de perda, que pode ser sobre tanta coisa, não é? Sim. O luto dá-se por morte, claro, pela morte de alguém, mas o luto dá-se essencialmente quando há uma perda. Dá-se essencialmente não. O luto acontece, é um caminho que se inicia quando se dá uma perda que nos traz dor profunda. Profunda, sabes? Os americanos têm algo que eu acho que é ótimo para explicar, que é, então, o caminho do luto dá-se pela regra dos 3 Ds: Death, Diagnosis and Dream. Ou seja, doença, diagnóstico e sonho. Ou seja, expectativas. Portanto, dá-se, obviamente, não é, o socialmente conhecido pela perda de alguém por morte, alguém ou animal, não é? Pelo diagnóstico de saúde, um diagnóstico de uma doença degenerativa, de uma doença que pode até ser breve, mas pode ser muito impactante para a pessoa. O facto da pessoa ir para um hospital, estar num internamento e não sabe o que tem durante 3 dias é altamente impactante. Isso pode dar lugar a um luto. E, portanto, o diagnóstico tem tudo a ver com saúde, claro, saúde mental, tudo. E depois de sonhos. E os sonhos, expectativas, não é? Como tu falaste, um divórcio, uma família que já não vai acontecer. Um filho. Infertilidade, um filho que não vamos ter. Ou que chega, mas não era aquilo que era esperado, não é? Eu lembro-me há pouco no almoço de falarmos naquela questão de um filho que nasce com uma dificuldade ou com uma deficiência e o processo que isso implica, não é? Naqueles pais, naquela família. Que chama-se luto por filho idealizado e acontece não só... Então nós mulheres sonhamos uma vida inteira, algumas de nós, não é? Sonhamos uma vida inteira a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. E, portanto, é uma expectativa muito grande por vezes. Muito grande. E que não queremos ter, mas às vezes é inevitável. Sim, e é natural e é legítima, não é? Mas o que acontece é que depois isso dá lugar a uma dor muito profunda e há também aqui a necessidade de perceber a identidade da mãe que nasce agora com um filho especial, que é diferente de uma mãe com um filho que nasce com todo. E quando falamos em filhos especiais, quando falamos do luto por filho idealizado, pode ser, por exemplo, como estamos a falar, por filhos que nascem com uma deficiência, que pode ser motora, pode ser sensorial, mas também acontecem casos, por exemplo, de filhos com toxicodependência, em que aquele filho que nós sonhamos que ia ser, deixa de ser, não é? Porque não é o filho que idealizamos. E, portanto, há uma série de lutos por perdas que não são socialmente reconhecidas e que, portanto, a dor ainda é maior, não é? Porque se a dor de um luto que é reconhecido já é tão grande e já é tão solitário, imagina aquela dor daqueles lutos que não são
não são reconhecidos, não é? Uma mãe que não consegue engravidar ou que perde um bebê na gestação com 25 anos, o que é que as pessoas lhe vão dizer? És nova, ainda vais ter mais filhos. Vais ter muitas oportunidades. Mas aquele amor, aquele filho, aquele bebê que ela sonhou e que era único. É único. Exato. Não é? E portanto é sempre quando há uma perda que nos traz dor profunda e que nós em algum momento sentimos que está a ser intensa demais para conseguir gerir. E então eu acho tão interessante tu trazeres este tema à luz, não é? Parece que era algo que está ali sempre oculto e às vezes até o vejo como um certo tabu, não é? Ninguém quer muito tocar nesse tema, até porque não se quer falar muito nos lutos nem nas perdas, que é para não sentir. E há pouco, quando falavas da tua própria história, eu estava a ouvir-te e estava a pensar, caramba, que solidão tão grande que esta mulher viveu no seu processo, porque de facto falta informação sobre o luto, desmistificação e também, ou seja, que é tão necessária para a própria pessoa que está a passar pelo processo, como também para as pessoas à sua volta. Sem dúvida. Porque eu senti no que tu estavas a partilhar, e tenho a certeza que as pessoas vão identificar, que às vezes há essa inconsciência, não é? Da parte das pessoas à nossa volta, não é? Que não sabem como ancorar um processo de outra pessoa que está em luto, porque simplesmente não é validado, não é reconhecido, não é visto esse processo, não é? É seguir, segue em frente, às vezes até se fazem comentários, que era o que estavas a partilhar agora da maternidade, não é? De não ter um filho, comentários que não melhoram em nada, pelo contrário, não é? Ainda fazem pior, porque há de facto muita falta de informação. Eu sinto isso, que a falta de apoio também vem muito de este tema ser um tema tabu. Não se fala. E é incrível, porque é transversal a todos nós. Exato. Todos nós vivemos perdas. Todos nós. E portanto é assim, por isso é que eu te agradeço imenso, porque eu quase que vivo uma urgência de trazer este tema, sabes? Não, porque... E eu mesma, Rita, quando comecei a ver a tua página, eu própria desmistifiquei uma série de coisas sobre o luto em mim. Porque eu não associava o luto, imagina, tu, na página da Rita, qual é o nome da tua página, Rita? Rita Ferreira da Silva, terapeuta. Pronto, sigam a página, porque a Rita fala de perda de emprego, de perda gestacional, de expectativas, e eu nunca iria imaginar, nunca tinha pensado sobre isso, ou seja, eu própria também já passei por uma série de lutos que não lhes dei espaço, porque achava que tinha que seguir em frente, tipo, move on, miúda, tipo, não fiques presa, a isto, como se fosse uma fraqueza. Isto acontece, de certeza que acontece com mais pessoas. Sim. E sabes, o que acontece muito é que nós não nos sentimos validados de viver aquela dor e de expressar aquela dor, o que nós porque nós toda a vida somos educados a avançar. Exato. E não a ficar com o que vem, sabes? E ficar com a dor, então, é um desafio gigante e para o qual nós não estamos habituados de todo. E então o lugar de poder, imagina, regressar ao trabalho depois de perder um filho. Como é que tu regressas ao trabalho depois de perder um filho? As pessoas sabem o que dizer, não. Porque há pessoas que te vão querer falar sobre a situação. Há outras pessoas que vão passar por ti e fingir que nada aconteceu. E por isso é que eu digo, uma das maiores dificuldades do luto é nós que também morremos e também renascemos, porque uma parte de nós, então no luto por morte, uma parte de nós morre também com aquela pessoa, uma parte de nós no luto por infertilidade, o sonho de ser mãe e de ser pai também morre com aquela infertilidade, portanto há uma nova identidade que nós temos também que aprender a conhecer. Lá está o autoconvite para o autoconhecimento, não é? De, ok, quem sou eu agora com esta realidade nova, não é? Isto leva-nos também a um lugar de nós próprios não saber aquilo que nos faz bem.
não perceber e portanto uma das maiores dificuldades do luto é nós conseguirmos explicar a quem está próximo de nós o que é que nós precisamos, e por isso é que também é tão solitário. Porque é solitário internamente? Porque o luto é flutuante, sabes? É mesmo como o mar. Eu adoro o mar, e é mesmo como o mar. Estamos cá em cima, estamos lá em baixo. Há dias melhores, há dias piores, altos e baixos, avanços e recuos, labilidade emocional ao máximo. Basta, por exemplo, olha, no meu caso, eu dou muitas vezes o meu exemplo, acho que é prático para as pessoas e claro para as pessoas perceberem. A flor da minha mãe preferida era os jarros. Eu sempre que vejo um jarro, eu lembro-me logo, imediatamente, da minha mãe comprar jarros na praça para pôr em casa. É um momento de melancolia, é um momento em, claro, que hoje em dia já há uma tristeza com saudade e gratidão por ter essa lembrança, por manter a minha mãe viva em mim. Mas uma pessoa que tenha um luto recente, os triggers são constantes e diários, mas a vida continua. Sabes? E portanto o maior desafio é o aprender a viver nesta nova vida, o aprender a viver com a nova pessoa que nós temos que renascer e que nós temos que ser, mas também por outro lado não nos sentirmos uns aliens e não nos sentirmos completamente desconectados. Eu acho que uma das principais mensagens que tu estás a trazer hoje é exatamente, pelo menos eu estou a senti-la, que é o dar-nos permissão de viver aquele luto, aquela perda, que é uma coisa inevitável e que acontece por diversas razões ao longo da nossa vida, sem nos sentirmos culpados por estar a dar espaço àquela dor. Eu acho que há tipo um preconceito em dar espaço à dor, como se eu sou mais fraca ou eu não me posso permitir, porque tenho família, porque tenho que cuidar disto e tenho que fazer aquilo, não me posso permitir. Isto é para pôr debaixo do tapete, siga, isto daqui a uns tempos já não vou sentir nada. E sabes o que é curioso nisso, Inês? Que o que eu tenho aprendido é que a fortaleza vem do ir à dor, do ir à vulnerabilidade. Verdadeiramente a fortaleza, como tu falaste do fraco, não é? Do sentir-nos fracas, de ir a, sim. Não é? A fortaleza, a verticalidade, o de facto de conhecermos quem somos, vem de irmos à nossa dor. Vem de facto de percebermos de onde é que vem esta dor, porque muitas vezes, e na terapia do luto isso acontece sempre, não é? Que nós temos que ir à forma como se viveram as perdas anteriores para conseguirmos trazer uma nova clareza à perda desta altura. Nós temos que perceber toda a nossa história. Por exemplo, uma coisa tão simples que se trabalha algumas vezes, o luto por irmão. O nascimento de um novo bebê, o luto que a criança que era filho único está a viver. Ou seja, tu consegues fazer esse link com a pessoa que neste momento está a viver uma determinada perda, ou seja, fazes sempre essa retrospectiva para perceber que perdas é que houveram no passado, por exemplo? Sim. Porque há um link, há uma conexão. Porque é é o imprint que tu tens em ti, como viver a perda, como lidar com o perder, como lidar com isso, faz com que seja a forma como tu agora estás a reagir à perda da atualidade. E muitas vezes o que acontece, Inês, e é muito curioso esta magia que acontece, é que as perdas da atualidade às vezes vêm-te obrigar a trabalhar perdas duras do passado. E perdas de facto nucleares do passado. E agora tu perdes alguma coisa e estás desolada, não estás a conseguir gerir. E quando vais à tua história percebes, os meus avós morreram e os meus pais não me disseram. Eu não pude ir despedir-me da minha avó, que era a figura de referência para mim. Ou seja, pode ser que uma perda no momento presente seja simplesmente um trigger, um convite a tu realmente ires à raiz da forma como estás a viver aquela perda, porque nós também não vivemos as perdas todos de maneira igual, não é? Nem todos de maneira igual, nem nós vivemos de forma similar perdas em nós. Certo. Percebes? Sim. Todas as nossas perdas são vividas tendo em conta o momento em que estamos, com quem estamos, o tipo de perda, o tipo de vínculo, não é? Todas as perdas são diferentes, únicas, individuais, para todos e para nós, pessoalmente, na nossa vida. Olha, eu tinha aqui uma pergunta para ti, que pode ser uma oportunidade para desmistificar, não sei se é ou não, que é sobre as fases do luto. Existem fases no luto ou não?
Então, não existem fases do luto. O que acontece, Inês, é que uma psiquiatra que já faleceu, Elizabeth Kubler-Ross, que era médica de cuidados paliativos, fez um estudo muito exaustivo e muito interessante sobre os últimos tempos de vida das pessoas, e ela identificou as 5 fases do final de vida das pessoas. O luto não tem fases porque não há algo a superar, não há algo a alcançar, percebes? Não há etapas que tu tenhas que ultrapassar, e portanto não se pode dizer que há fases, porque o luto não é um caminho linear, não é? Como eu te falava há pouco, há avanços e recuos, há altos e baixos, há momentos, pronto. O que acontece sim é que há momentos no luto em que nós vivemos alguns momentos dessas fases, a raiva, por exemplo, a parte da negociação. Agora, falar de fases no luto, não. E é um equívoco e pode ser contraproducente para as pessoas que estão em luto, porque muitas vezes o que acontece é pesquisa-se no Google e aparecem logo as 5 fases, e já me aconteceu, não muitas vezes felizmente, mas já me aconteceu as pessoas virem desesperadas porque pensavam que já estavam numa fase e que já estavam a integrar, e de repente voltam outra vez atrás e ficam desesperadas porque estão a regredir, e não há nada nem para avançar nem para regredir. No luto, o que há a fazer é o caminho. É o caminho, é percebermos como é que nós vamos acolher toda a fragilidade e toda a vulnerabilidade. Perceber como é que nós vamos acolher o começar a ter momentos felizes quando estamos em luto. O que é esse caminho, né? Porque pode ser um caminho diferente para pessoas, ou seja, não é um caminho linear, não é? Não. Mas qual é o propósito? É tu voltares a reconectar com a alegria de viver? O propósito é voltares a ter fé? Porque há muitas pessoas que quando sofrem perdas ou lutos ficam muito pessimistas, não é? Em relação à vida, aos outros. No processo que as pessoas fazem contigo em terapia, qual é que é, ou seja, a fase final, quando é que tu dizes à pessoa que já não é preciso ela voltar à sessão? Depende muito de pessoa para pessoa, mas, e até porque o que acontece às vezes é que nós estamos a viver um luto e depois há outros lutos que são concorrentes, digamos assim, e que nós também temos que trabalhar, e muitas vezes até estes lutos concorrentes, o que é que fazem? Sobrepõem-se, e nós temos que trabalhar esse luto e só depois é que vamos ao outro. E eu posso dar um exemplo, por exemplo, uma família que tem 2 filhos, um dos filhos morre. Esta criança, além de ter perdido o irmão, perdeu também parte dos pais. E, portanto, esse é um luto que se tem que trabalhar primeiro. É como é que estes pais vão estar capazes de viverem o seu luto da perda de um filho, mas não negligenciar o cuidado ao outro. E não falo só de cuidados de vida diária, não é? Sim. Falo emocionais, não é? Pronto, há essas perdas concorrentes que às vezes têm que ser trabalhadas primeiro, mas... falando de alta, não é? Como é que se pode ter uma alta num processo terapêutico de luto? É tu conseguires integrar a dualidade do que é o luto. Conseguires, sem culpa, viver momentos de alegria. Conseguires entender que um luto é para a vida e que tu vais ter sempre dias alegres, mas que vão ser sempre um bocadinho tristes. Perceber que já consegues chorar não só por dor, mas muitas vezes por gratidão. Lembrar a pessoa com um sorriso na cara, conseguir ter paz de espírito. Ter paz. Eu acho que se calhar o grande propósito é esse, não é? É estar em paz. É estar até em mesmo paz, com a própria dor, o recordar, que vai e vem. Sim, exatamente, é acolher, o recordar. E sabes, Inês, eu acho que o luto é assim um convite muito especial à nossa conexão com o divino. E eu acho que quando há essa conexão com o divino e quando nós conseguimos homenagear, fazer os rituais de homenagem às pessoas que partiram, aos nossos sonhos, e quando eu digo de luto é aos nossos sonhos também. Quando... E eu sinto mesmo quando uma mãe que não pode ter filhos consegue se conectar com esse lado de qual é o convite que está a ser entregue a ela, dela não ser mãe. E de se conectar também com a mensagem do divino, do universo que lhe pode estar a ser trazida, de qual pode ser então a missão dela nesse lugar de eu não pai, eu não posso ser pai.
O que é que isso traz para o seu masculino? O que é que isso traz para a sua ligação com os seus ancestres homens, os seus pais, avós, sabes? O convite ao divino é muito isso, é nós de facto honrarmos, ok, qual é a mensagem desta perda, qual é a mensagem destes lutos que eu tenho tido na minha vida, sabes? Foi muito curioso, porque quando eu tive esta questão no peito, eu sou uma buscadora também, não é? De tudo o que há para melhor me conhecer. Então fui fazer um tratamento. E a senhora, a primeira coisa que me perguntou foi qual era o peito. Eu disse-lhe que tinha sido o esquerdo e ela disse, então é porque está a negligenciar o auto-amor, o autocuidado. Sabes, aquilo foi. Sabes, os mensageiros que nos aparecem. Encaixou completamente, porque eu negligenciava, eu cuidava de todos os outros, na minha profissão e na minha vida pessoal. E de facto aquilo encaixou. E portanto eu acho que no luto é tu conseguires também, de alguma forma, perceberes, ok, é doloroso. Eu vou sentir saudades da minha mãe para toda a vida. Eu lembro-me da minha mãe todos os dias. Eu falo da minha mãe aos meus filhos. A minha mãe vive em mim e eu sou a continuidade dela e serei sempre com muito orgulho. Mas eu hoje falo contigo com muito orgulho e com muita gratidão por tê-la tido na minha vida. Se fosse há 15 anos atrás, eu não conseguia sequer falar da minha mãe contigo. E portanto, isso é que é a paz. É celebrar a vida e não a morte. Da pessoa, dos sonhos, da vida que nós idealizamos para nós e que já não vamos ter. E eu acho isso mágico, sabes? E por isso é que eu digo que é um convite tão grande ao autoconhecimento, porque é um convite a dizer-te, é doloroso, mas aproveita a oportunidade. Eu sinto muito que é também um convite muito grande a esse trabalho de humildade. Sabes, eu acho que tu te tornas mais humilde com a dor, de alguma forma, com as perdas, se aceitares o que tu estavas a partilhar há bocado, qual é que é o convite que está por trás, não é? Ou seja, não ficarmos só na resistência e na frustração, não é? Da perda, do não ter sido um desfecho como era desejado, o sofrimento, etc. Mas aceitar o convite, ou seja, essa conexão que tu falas ao divino, não é? Confiar, no fundo, que há algo ali também, há uma mensagem subliminar por detrás daquele momento, ou daquela dor, ou daquela perda. Eu acho que é um processo de humildade muito grande. É preciso ser humilde para fazer esse trabalho. Humilde, rendição e outra coisa, é preciso muita gentileza, muito amor e muita paciência. É uma coisa que eu digo muito, paciência, está de coração partido. Muita paciência, é um caminho. É um caminho e hoje de onde eu falo, estes lutos que eu partilhei contigo são lutos de há anos, de há muitos anos. Eu precisei de fazer o meu trabalho, eu precisei de ir lá, porque se fosse há uns anos eu não te conseguia falar deste lugar, destes lutos. É um caminho, muita paciência, muita gentileza, muito amor, porque é um caminho com altos e baixos e com desafios, mas o caminho também é esse. Olha, eu, antes de nós terminarmos, queria muito pedir-te, obviamente, assim que tu trouxesse uma mensagem, uma reflexão, um convite para as pessoas que estão neste momento a passar. Eu tenho a certeza que há muitas pessoas em diferentes contextos e diferentes perdas a passar por isto sozinhas, não é? Porque ainda há esta coisa de não pedirmos ajuda. O que é que tu poderias dizer a alguém que neste momento está a viver uma perda, seja que perda for, e vou refrisar assim algumas, perda de emprego, expectativas que não foram alcançadas, perda de alguém, enfim, todas as perdas que possamos aqui encaixar, e que está a sentir-se sozinho e que está sem recursos, ou pensa que está sem recursos. Olha, eu acho muito importante, bem, a terapia eu sinto essencial, mas percebo que não seja algo que possa ser um recurso para toda a gente, mas a terapia, sem dúvida,
há livros que podem ser importantes para as pessoas que já abordam o luto de uma forma muito clara e que podem ser assim mensagens importantes, porque alguns deles são de pessoas que também elas próprias se inspiraram na escritura para escrever o livro em lutos e perdas, e portanto pode ser assim um bocadinho não se sentirem sós, porque a ideia é essa. Eu sinto também muito Queres deixar uma sugestão literária? Sim, de que te lembres? Pode ser o Tudo Bem, Não Estar Tudo Bem, da Megan, e O Caminho das Lágrimas, mas esse é em espanhol. A Mensagem das Lágrimas também já está traduzida em português, portanto há vários livros. E sinto também a conexão com a natureza, o ar puro, respirar, o tentar pôr os pés na natureza, muito importante o enraizamento. E depois assim o conselho que eu posso mais dar, eu sei que por vezes pode ser difícil, é validar a tristeza que vem, sentir que lá está tudo bem não estar tudo bem, no sentido de ok, eu hoje não consigo fazer nada, funcionar, render. E ok, eu hoje até me sinto um bocadinho melhor, então vamos aproveitar e depois buscar também sítios onde hajam pessoas que possam partilhar também um bocadinho dessa dor e que saibam do que é que nós estamos a falar, não é? Por isso é que eu acho tão importante, e também estou a fazer o meu trabalho nesse sentido, dos retiros, dos círculos, porque o mais importante para nós não nos sentirmos sozinhos é falarmos com alguém que sabe do que é que nós estamos a falar. Porque muitas vezes o que acontece, e talvez aqui o conselho para as pessoas que acompanham outras que estão em situações assim de crise no luto, é muitas vezes o silêncio vale por 1000 palavras. Um silêncio, uma presença efetiva, um abraço, o dar aquele espaço à pessoa de poder repetir-se as vezes que precisar, sabes? Sim, e às vezes as pessoas não sabem ocupar esse lugar, não é? É uma coisa que fica ali um desconforto. E porque espalha também muito o lugar de desconforto deles e de dor deles, e eu percebo isso e sou sensível a isso, não é? Tu, para acolheres a tristeza de outra pessoa, é preciso estar num lugar de muita serenidade e de muita entrega. Sem eu percebo dúvida. Isso, é muito desafiante tu conseguires, e por isso é que eu acho que, e me honra tanto a terapia, porque eu sinto mesmo que sou guardiã de histórias de amor. É o que eu sinto quando as pessoas partilham comigo a sua dor, estão a partilhar as suas mais profundas histórias de amor e amor incondicional. Não é de um sonho que não vão ter, de uma pessoa que partiu, é do amor mais incondicional para mim que existe, não é? Mas é uma responsabilidade muito grande, porque não tem nada a ver comigo. Quando eu estou naquele lugar não tem a ver comigo, tem a ver com o outro, não é? E portanto, quando alguém está a acolher essa dor, é muito difícil, é muito desafiante tu conseguiste pôr nesse lugar de ser só receptora dessa dor, sem ativar em ti as tuas dores, as tuas perdas, as tuas tristezas. E portanto o conselho que eu diria às outras pessoas é: basta, queres ir à praia, precisas de alguma coisa, às vezes coisas como supermercado, coisas práticas, mas às vezes só estar lá, Sim. escutar e dar um abraço. Estar presente. Sim. Rita, tu vais começar agora a fazer encontros, não é? A fazer retiros, tens um retiro, um one day retreat, não é? Um dia. Esses trabalhos presenciais, o propósito deles é realmente tu também juntares a pessoas que estejam a passar uma vivência comum e todos poderem partilhar, todos poderem ter um momento de autoconhecimento em conjunto. O que é que tu pensas fazer nesses encontros? Então é assim, uma das coisas que me traumatizou no meu luto foi a solidão. Foi mais até do que a tristeza, a solidão. E portanto eu tenho uma urgência enorme de dizer não pode haver mais este lugar de solidão nesta dor, não pode. E essa solidão só é combatida com alguém que sabe o que nós estamos a passar, não é? Pode não ser a mesma perda, pode não ser o mesmo luto, mas que sabe esse lugar de dor, não é? E portanto nestes dias o que vai acontecer vai haver momentos de partilha, de nós podermos falar em verdade do que se passa dentro de nós, e muitas vezes daquelas coisas que nós não dizemos a ninguém e que é mesmo cá dentro, e portanto um lugar intimista onde a pessoa possa falar do que sente, possa também ouvir as partilhas dos outros que ressoam tanto em nós às vezes, e mesmo não sendo a mesma história ecoa tanto dentro de nós, e é tão bom e tão sanador nós sentirmos
todos humanos e todos vivos nesse lugar também de... Eu acho que é um espaço de esperança, completamente. Não é? De voltar outra vez a encontrar esse lugar de fé. Estava a imaginar agora, já aqui a visualizar o encontro e ver a luz no rosto das pessoas novamente a acender-se, não é? Porque é isso, Inês, é também um bocadinho, e quando eu digo aqui ensinar, não é do alto, percebes? Porque eu vou estar nestes encontros, porque também são para mim, e portanto é de igual, é um dia para nós todos, é um lugar também para trazer essa fé de que, ok, só eu sei o que foi chegar até aqui, mas só eu também é que sei o que é que quero fazer daqui para a frente. Eu tenho muito um mantra de manhã que é: eu é que faço o meu dia, e a felicidade é uma escolha. E portanto é também estar com as pessoas e mostrar-lhes, sim, há momentos em que nós partilhamos, choramos, vamos fazer rituais de homenagem às pessoas que partiram, também um bocadinho, porque para mim me ajudou a conectar-me dessa forma com a partida da minha mãe e com outras perdas também, não é, do meu feminino, mas também fazermos essa partilha de como nos conectarmos com coisas que não estão cá e que não estão connosco, não é? E por outro lado também, ok, ter fé e perceber que também há momentos de que podemos celebrar. Sim, sem culpa. Sem culpa. Não é? E que podemos celebrar e que está tudo certo. Que bom, fico mesmo contente que esses encontros comecem a acontecer e juntar mais pessoas, não é? Que estejam, acho que das coisas mais bonitas... Acho que das coisas mais bonitas que podemos ter na vida realmente é a partilha, é o podermos dar a mão e não nos sentirmos sozinhos no caminho. Pelo menos a vida tem-me mostrado a mim, que também vim de um caminho bem solitário, que essa é uma das maiores bênçãos na nossa vida, não é? Nós podermos dar a mão a alguém e aceitar um colo de alguém. Pode ser tão transformador, não é? Tão mais transformador do que lamber as próprias feridas, que é uma expressão que eu, de facto, já não gosto nada. Também não. Mas sim, olha, é mesmo Rita, isso. Tão bom, já viste, foi uma grande conversa, passou super rápido e eu estou super agradecida por tu teres aceito este convite e por teres trazido à luz um tema que eu acho que ainda está tão oculto de alguma forma, e podermos trazê-lo à luz sem esse peso e torná-lo cada vez mais leve. Obrigada. Obrigada eu, Inês, por me permitires também poder contar um bocadinho da minha história, mas também poder transmitir às pessoas que não é o fim. Não é o fim. Não é o fim, é o começo, é um novo começo. Exatamente. É um novo começo. Cada fim é um recomeço. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, querida. Obrigada, foi querida. muito bom, muito Sim, bom. Obrigada. Obrigada a vocês também, já sabem, encaminhem este episódio a todas as pessoas que vocês sentirem que de facto podem estar sozinhas a passar por algum tipo de perda, e não se esqueçam que a Rita tem a página dela, tem estes encontros agora presenciais também que possibilitam que outras pessoas a viver a mesma história se possam juntar, e isso é tão rico, tão nutridor. Então é isso, deixo-vos um abraço e até já, até à próxima semana.